Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã e que leva até você informação, entrevistas, eu pelo menos acho interessantes, que nos trazem bastante informação a respeito de diversos assuntos. Mas eu gostaria de, como faço sempre, no início do programa, fazer uma pequena explanação sobre o Rotary Clube, para que você conheça, para que você entenda o que é a instituição Rotary Clube. Rotary Clube é uma instituição, é um clube de serviços, na verdade, que visa levar o bem-estar e ajuda à comunidade. De todas as maneiras, o Rotary quer estar presente na comunidade, quer estar presente na vida da cidade ou dos locais onde ele está presente, para que as pessoas vivam melhor, principalmente aqueles que são menos favorecidos, aqueles que têm necessidades, digamos assim, necessidades especiais. E no Rotary Club, nós adotamos o sistema do ano fiscal americano. O ano fiscal americano começa em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Como o Rotary é uma instituição que teve a sua fundação em Chicago, nos Estados Unidos, nós adotamos aqui. Para quê? Para que haja um padrão em todos os lugares do mundo, quando se fizer uma mudança de presidente de Rotary Internacional, dos governadores distritais, dos presidentes, aconteça num único dia, num único momento, para que haja uma uniformidade. Então agora, no dia 1º de julho, nós iniciamos o ano rotário 2018-19. Então ele começou em 1º de julho e vai até 30 de junho do próximo ano. E tomaram posse como presidente de Rotary Internacional Barry Racing e sua esposa Esther. Eu estou mostrando aí a você uma foto do casal. Eles são das Bahamas e ao lado deles está o governador João Evangelista Pereira, sua esposa Vânia Regina. João Evangelista, ele assumiu a governadoria do nosso distrito aqui, é um distrito bem amplo. Ele é de Lucélia, natural de Lucélia, foi delegado de polícia durante muitos anos na cidade de Lucélia e hoje ele é o governador, desde o dia 1º, o governador do nosso distrito. Num dos próximos programas nós traremos o governador João Evangelista aqui, porque ele tem uma história muito interessante, uma história de vida muito bonita. E como tema deste ano, ou lema rotário deste ano, foi adotado o lema Seja a Inspiração. Esse que você está vendo aí é a logomarca do nosso ano rotário. É uma onda sendo alcançada pelos raios solares e Barry Racing escolheu esse tema porque quando houve aquele tsunami que atingiu uma grande parte do mundo, né? Principalmente aquela parte onde está as Bahamas, eles estavam achando que a ilha ia desaparecer. As Bahamas é uma ilha, ela ia desaparecer porque ela está basicamente ao nível do mar. Mas no momento em que o tsunami estava aproximando-se da ilha, uma grande onda se formou em sentido contrário e empurrou o tsunami em outra direção. E a ilha foi salva. Então ele disse, isso é a minha inspiração. A minha inspiração é essa maneira como a natureza, como Deus nos livrou desse desastre. Então o nosso tema é esse, seja a inspiração. Pois bem, já que o nosso tema é inspiração, eu trouxe e trarei aqui pessoas que nos inspirem, pessoas que nos encorajem a continuar, a lutar, a fazer o nosso melhor. E hoje eu tenho uma figura ilustre presente conosco aqui, muito conhecido na cidade de Tupã, conhecido, se não te conhecem pessoalmente, pelo menos a tua voz, as pessoas conhecem, que é o João Mário Trentini, também conhecido como Joãozinho 30, repórter, radialista e assessor de imprensa da Prefeitura Municipal. João, eu tenho um grande prazer em receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Rotary Clube e participar conosco aqui deste programa. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, pastor, e só tenho a agradecer, não é? Porque a gente estando aqui presente e a gente sendo reconhecido, inspira a gente a trabalhar mais com amor e com carinho. Seja a inspiração, né? Então, a gente fica super feliz por isso, né? João, muitas pessoas conhecem a sua voz, ouvem
ouvem você falando nos jornais, entrevistando pessoas, mas muita gente não te conhece. Né? Aqueles que não te conheciam, não conheciam a sua imagem, estão vendo hoje, neste programa. Mas nós queremos muito mais do que isso, saber quem é João Mário Trentini. Você é natural de onde, João? Eu sou natural de Ibaiti, Paraná, né? Do estado do Paraná. Ibaiti? Mas sou nascido lá, mas com 4 meses eu já vim para Tupã. Então a gente já tem... Então você não veio, trouxeram você, né? Trouxeram eu para Tupã. Com 4 meses? 4 meses não tinha jeito, não. 4 meses não tinha jeito. Então basicamente você é tupaense. Sou tupaense. Desde os 4 meses de vida morando aqui, né? E hoje com já quase 55 anos, né? 55 já, quase que beleza, 55 anos. Quantos anos de profissão? Rádio Tupã, eu tenho vou completar 29 anos agora em setembro. 29 anos, é uma vida inteira. É uma vida inteira. Então praticamente foi seu único emprego. Eu trabalhei antes da Rádio Tupã, muita gente, saudosistas, eles devem conhecer que foi a Rações Social, o senhor Orlando Modelli, Dona Soli da Modelli, que o Edson Modelli, a Dona Diná, mas já trabalhei com eles praticamente 10 anos. Narração, trabalhei com eles. Poxa, então você tem realmente uma história, né, João? Tenho. E graças a Deus tenho. E uma história que a gente procura fazer bonita, né? Só Sim, entendeu? A gente luta para isso. Um nome a zelar, não é verdade? Isso, Tanto que você é um nome respeitado no rádio. Mas vamos voltar lá na sua vinda de Ibaiti, Paraná. De Ibaiti, no estado do Paraná. É aqui perto de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Ali pertinho, na pertinho, divisa, dá na divisa. uns 200 quilômetros daqui até lá. Bem pertinho mesmo. Pertinho. E por que motivo sua família mudou-se para cá? A família tudo veio da Itália, né? Tudo italiano de sangue. Cada um foi para um canto, né? E ficou uns tios lá em Ibaiti. E a gente veio para Tupã. Por motivos meu pai, então. Minha mãe. Meu pai era pedreiro na época, né? Pedreiro. Daí ele trabalhou muitos anos na prefeitura, pegou a época do Walter Pimentel, do Semeghini, do Carlão, o começo da administração dela, até que em 1988, ele acabou falecendo. Ele ainda estava nativo ou já estava aposentado? Não, ele estava aposentado, por invalidez, sim. Entendeu? Ele já estava aposentado. Minha mãe era do lar, né? E eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Minha mãe teve um diabetes, teve que operar a perna, perdeu a visão. E naquele tempo os recursos eram era escasso, bem inferiores. Era escasso. Né? Então daí fui criado pelos meus tios, praticamente até eu ter uns 25 anos mais ou menos, foi quando eles faleceram, né? Também. Faleceram, mas eu já estava casado. Do primeiro casamento meu, né? Eu já estava casado, já tinha um filho. Pra você ver o interesse que aconteceu na minha vida, em janeiro eu perdi o meu tio que me criou. Em novembro meu pai faleceu, do mesmo ano. E em março eu tive a felicidade de nascer meu primeiro filho, que é o André. Veja que só. Ele está com 30 anos hoje. Você já tem um filho de 30? Tenho um filho de 30 beleza, anos, hein, João? E outro de 22. Você tem 2 filhos? 2 filhos. Ambos do primeiro casamento? Ambos do primeiro casamento. Então, um chama-se André? E o outro chama-se Mateus. Mateus. Muito bem. Seus filhos, então, já estão adultos e encaminhados também. Graças a Deus. Você já tem neto, João? Não, ainda não. O André, ele tá fazendo a vida dele, né? Tá namorando. E tá tentando administrar a vida dele, pensando já em casamento. Pensando em casar tá e depois de presentear com o neto. Não era igual a gente antigamente, casava novo, né, pastor? A gente casava novo. Eu tenho a mesma situação, só que as minhas filhas estão um pouquinho mais velhas que as suas, né? Eu tenho uma aí já batendo na trave dos 40 anos, a outra com 35, mas elas não falam ainda em casar, não. Olha, já nessa idade. Não, primeiro tem que fazer a vida, primeiro tem que ter alguma coisa, vamos estudar, estudaram muito, né? O senhor sabe que daquela época antiga, eu lembro que ali os pais tinham 10, 11, 8 filhos, criava-se na roça, né? Sim. Hoje não, hoje a pessoa com essa situação que nós estamos vivendo, esse corre-corre, o máximo que tenta arrumar alguns casais é um filho. Sim, né? o máximo, um filho. É. E aquela época era coisa rara a pessoa sair do sítio e vir para a cidade.
Hoje não, hoje você está num sítio, vem 3, 4 vezes para a cidade. Para o senhor ver como que mudou as coisas. A facilidade, a né? facilidade As coisas estão mais modernas, hoje, então. tudo muito rápido. Isso. A facilidade em possuir um automóvel, né? Hoje praticamente todo mundo tem um carro ou uma moto, e um celular na mão. E um celular na o que mão, facilita então está muito integrado, né? Na internet e tudo mais. Internet. Eu sempre falo que não existe lugar longe. Não tem mais, não existe mais lugar longe. Está tudo fácil, tudo perto. Alcance da mão. Você tem um celular na mão e com o celular você tem informação do mundo inteiro. Deixa eu ver o exemplo hoje. Estava assistindo o Jornal da Manhã da Globo. Sim. Os caras falando ao vivo lá no resgate lá dos meninos, lá do crianças. Time de futebol, falando ao vivo. Então, quando o senhor ia pensar que nós ia chegarmos nisso, mas chegamos, né? Sim, e a tendência é melhorar mais ainda. Graças à tecnologia, aos satélites, a informação chega imediatamente e de forma fácil. E como eu disse, está na palma da nossa mão, num pequeno aparelho de celular. Então, e hoje a transmissão do celular você faz ao vivo. Também. Em qualquer lugar você faz ao vivo. Também. Então hoje não tem mais aquele negócio, só a televisão faz. Não, eu faço também, o senhor faz também. Sim, qualquer um de nós, o senhor quer fazer um culto do senhor, o senhor transmite no Facebook. Tranquilamente, então. Tranquilamente. Pois é. E aí a sua família veio, você veio também. Sim. Estudou aqui? Estudei aqui no antigo Vila São Paulo, que já é o Ster Serp, né? Estudei por 8 anos lá, estudei mais 1 ano, 2 anos no antigo industrial, onde que é o Lélio Pisa hoje. Lélio Pisa. E depois eu fiz no Arthur Fernandes o técnico em contabilidade, que naquela época eu já estava trabalhando no escritório. Daí quando de uma hora para outra reverteu minha vida, né? Deu uma virada, né? Deu uma virada. Bom, você disse aí no início, quando nós começamos quando eu comecei a pesquisar a sua vida, né? Que esse é meu papel aqui, meu papel é fazer com que as pessoas, os nossos telespectadores conheçam você. Vou deixar você assim transparente aqui, né? Sim. Você disse que trabalhou numa empresa de ração e dessa empresa você foi em seguida já para a rádio? Foi interessante o que aconteceu comigo, pastor. Eu trabalhava na fábrica de ração e na época o Juan e o Ananias, eles compravam muita ração para a propriedade deles. E um dia, assim, eu tinha vontade de aprender rádio e falei para o seu Edson Modelli. O seu Edson Modelli ficou na dele tudo. Eu falei, eu tinha vontade de aprender rádio. Daí um dia o Ananias e o Juan chegou lá, o Dr. Edson Modelli me chamou, falou assim, você não tem vontade de aprender rádio? Aí os dois aí, Daí o Juan falou, mas você tem vontade? Eu falei, a vontade eu tenho, seu Juan. Eu tenho vontade, sim. Ele falou, tá bom. No outro dia, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele me ligou, você pode começar a aprender com o Barbosa hoje à tarde. Já convidando você. Convidando E aí você desvinculou-se da empresa? Não, continuei. Você continuou na empresa dos Modelli? Continuei e à tarde? Aprendendo na rádio. E você começou... Porque a gente tem as responsabilidades da gente. Sim, casado, claro, filho, claro, tem que essas sustentar uma coisas família. tudo. E naquela aprendizagem você não era remunerado, né? Sim, sem dúvida. Daí, pelo acaso, eu tinha bronquite na época e me deu uma crise e eu fui fazer exames para ver o que é, me deu uma parada respiratória, eu não sabia o que era. Entendi. E comecei a fazer exames, eu comecei a ficar sabendo. Pelo exame, nós descobrimos que era o expurgo do milho. Sim, que estava te fazendo mal. Então ele estava me contaminando. Quer dizer, você já estava com problema por causa do seu trabalho, ali junto com as rações, mas uma porta já estava se abrindo. Já estava se abrindo. Foi quando eu cheguei no Sr. Orlando, porque o Sr. Orlando, além de ser meu patrão, ele foi meu padrinho de casamento. Sim. Ele é Dona Soledade. Então, eu tomava conta na época da parte do depósito lá. Nós era uma turma muito grande que a gente trabalhava. Então eles tinham todo o interesse de que você fosse bem sucedido. Isso, a gente... Porque antes de mais nada, antes de ser patrão, era seu amigo. Também. E ele foi empregado do meu finado... Ele foi patrão do meu finado tio. Então, a minha tia já tinha tudo um conhecimento com a família do Já Fernando. era um conhecimento antigo. Isso. Daí daí eu cheguei no Sr. Orlando, conversei com ele, eu fiquei muito chateado em ter que falar aquilo lá para ele. Porque na hora que eu precisei, ele me ajudou pra caramba naquela época. Ele foi, então eu me senti mal. Mas eu tinha o problema de saúde, que eu sabia que podia piorar e eu já tinha tido uma parada respiratória. Sim.
Então daí eu peguei, cheguei no Sr. Orlando, tá acontecendo isso, e eu vou ter que sair. Daí antes conversei também com o Ananias, que naquela época o Juan cuidava da parte de vendas comercial da rádio, o Ananias era a parte técnica, funcional, tudo naquela época. Sim. Isso foi em 1989. Daí eu falei para o Ananias, falou, puxa, Joãozinho, eu também vou ficar numa situação que eu sou muito amigo do Edson Modelli. Ele falou, e aí? Eu falei, não, Sr. Orlando, ô, seu Ananias, fica sossegado que eu tô com esse problema, os exames estão aqui, eu não tinha trazido, eu falei, eu vou trazer os exames para o senhor ver, se eu não pegar aqui, eu vou ter que sair de lá. Como eu já estou aqui, seja como for, era tudo muito amigos, era muito amigos naquela época, era o Ananias, o Juan, o Ivan Borges, esse pessoal, todos. Então daí eu tinha que sair, daí ele falou, então vê o que você faz. Cheguei no Sr. Orlando, expliquei a situação para ele, graças a Deus ele entendeu a minha situação, que eu mostrei também os exames médicos, tudo que estava acontecendo. E ele aceitou e eu comecei a trabalhar na rádio. Bom, nessa época que você começou a aprender com o J. Barbosa e trabalhar na rádio, você começou em que função? Operador. Operador de som. Mas depois do J. Barbosa, quem foi meu carro-chefe, quem me ensinou muito também, pelo que eu sei, um deles que eu tenho que agradecer, a gente tem que reconhecer, foi o Dernival. Dernival Manfra. Comecei com o Dernival passou toda... Nosso diretor aqui, Ele passava todas as coordenadas técnicas, e comecei também, que me ajudou muito também dentro da rádio, foi o finado Dorival Jorge. O Dorival. O Dorival, ele saía para fazer transmissões em rodeios. Aquela época não existiam as rádios aqui, Rádio Cidade, Bastos, coisas tudo. A gente ia fazer Bastos, ia CRI. Tinha hora que a gente dividia, o Dernival ia com futebol para um lado, e eu ia com a transmissão de aniversário de cidade, Herculândia, Iacri, Bastos, Rinópolis e rodeios. Então eu comecei a ser conhecido, e procissões também, missas, com o Dorival. Quer dizer, você fazia a operação de som, você era técnico de som, mas ao mesmo tempo você fazia o externo. Fazia o externo também. Isso é uma experiência maravilhosa. Então, aprendi com o Dernival, comecei a viajar com futebol também. Começamos a viajar com futebol, uma época não era fácil, não, né, Dernival? Tinha que puxar 50 metros de fio nesses campos por aí. Foi uma época que eu vou falar pra você. Era tudo na base do cabo. Tudo na base do cabo, e tinha que puxar 2 fios ainda, que era com transmissão e retorno pra gente. Né, Dernival? Um era transmissão, o outro era retorno no fio. Era coisa da época mesmo, né? Sim. Igual a gente puxava muito fio no carnaval. Aquela época tinha 5 clubes, o Dernival comandava a parte técnica lá da rádio, ele fazia um equipamento para cada um, acabava o carnaval de rua, você precisava ver a loucura que era. Aquela época tinha o Marajoara, que é os comerciários hoje, tinha a Sasmit, tinha o Popularzão, tinha o tênis, só entendeu? Então a gente saía igual um doido para os clubes. Daí chegava lá, montava equipamento. Para fazer a cobertura. A cobertura. Daí o pessoal depois acabava as transmissões, se reunia tudo lá no Caican. A gente reunia tudo lá no Caican, ficava no carnaval lá eles liberavam para as famílias levar, pra gente levar mulher, pra imprensa, levar mulher, a gente ficava lá. Todo o pessoal da rádio, aquela equipe que trabalhou à noite, daí ia pro Caican, ficava lá naquela época. Que eu esqueci também, que era 5 clubes, e o Caican entre eles. Então era umas tempo muito bom, com dificuldades, com todas as dificuldades, mas era um tempo bom. Tinha gente para trabalhar. Sim, aquela época, uma pessoa que sempre me conta, o Dernival, o Toninho de Favre também conta pra gente, que o Toninho também foi técnico de rádio. E ele conta pra gente, quem criava a rádio era o operador. Sim. O operador, naquela época tinha o Edson Joel com novelinha, era tudo criado pelo operador. Pelo operador. Hoje, você injeta no computador, acabou. Hoje em dia tecnologia. Você entendeu? Tecnologia, mas naquela época era tudo no braço. Muito bom. Entendeu? João, vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos. E depois nós vamos continuar falando sobre essa profissão, sobre a sua trajetória no rádio, que está ficando animado, hein? Ele está falando bastante aqui, está contando, e esses pequenos detalhes as pessoas não sabem. Então nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, e nós pedimos a você, espera um pouquinho só, nosso intervalo é curtinho, daqui a pouquinho nós voltamos.